Pessoal, então, dando continuidade aqui na nossa NBR 5410, temos algumas definições. Tá? Então, definições acerca dos componentes da instalação. Tá? Então, aqui a gente pegou um exemplo aqui de uma ligação nova, né, no site da CELPA, tá? Concessionária de Energia Elétrica. A gente escolheu uma ligação nova e uma ligação monofásica em poste auxiliar. Então, esse poste aqui é conhecido como poste auxiliar, tá? Então, quando o ramal de ligação aqui ele está do outro lado da rua aqui, ó, o poste que vai fazer a derivação está do outro lado da rua, vai alimentar a nossa unidade de consumo, nosso poste auxiliar, nosso C aqui. Quando ele está do outro lado da rua, o poste é maior. Vocês podem ver aqui, ó, poste, esse poste aqui é maior que esse. Tá aqui, no nosso padrão que a gente usa energias, a gente usa um poste de 7 metros, tá? Quando vai fazer o cruzamento da rua, e um poste aqui de 5 metros, quando a derivação é do mesmo lado da rua aqui, tá? Do mesmo lado do padrão. Então, vamos, aqui basicamente a gente vai conhecer alguns componentes da nossa instalação elétrica. Então vamos começar do 1. O que é o 1 aqui, ó? O 1 é o poste de aço quadrado com capacete. Tá? Esse poste o nosso poste auxiliar aqui da nossa UC. Tá? O componente 2. Componente 2 é nossa caixa para medidor, no caso aqui monofásico, que foi a nossa ligação. Tá? Então nossa caixa aqui é o 2. O 3 seria aqui embaixo já o disjuntor termomagnético. Faz a proteção de toda a instalação da UC. O 4 aqui, ó, é um fio de cobre, tá? Isolado. Então o aterramento aqui, ó, a gente tem o aterramento, tá? O neutro aqui normalmente é aterrado aqui. E ele é esse 4 aqui, o terra, tá? Desce aqui e vem para nossa haste. Nossa haste é o 6 e o 5 é o nosso grampo de terra, ou seja, é o terminal que faz a conexão entre o fio, que é o 4, e o nosso haste. Mais à frente a gente vai ver isso aqui, tá? Com mais detalhe. Então, continuando, nós vamos aqui próximo slide. Ainda com componentes da instalação, né? Partindo dali da UC, chegando internamente a unidade consumidora, nós temos nosso quadro de distribuição principal. Então aqui mostra a chegada, tá? Monofásico, considerando que aqui é o neutro, aqui é o barramento de neutro, barramento de terra e a fase, tá? Aqui mostrando aí o fechamento aí do nosso quadro, tá? O quadro pronto. A gente pode passar para outro slide. Agora aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a proteção contra choques elétricos, tá? Essa parte aqui é muito importante, né, da nossa NBR 5410. Primeiro ela vai falar sobre elemento condutivo ou parte condutiva. O que seria isso? Normalmente, elemento condutivo ou parte condutiva, ele normalmente não conduz corrente elétrica. Então, vou dar um exemplo aqui. Nossa geladeira, tá? A parte metálica dela, se você triscar, você não pode levar choque, tá? Por quê? Porque normalmente não conduz corrente elétrica. É um elemento condutivo ou parte condutiva, mas não conduz. Normalmente não conduz. E aí, a gente precisa trabalhar com alguns tipos de proteções contra choques elétricos. Nós temos a proteção básica. O que seria essa proteção básica? Impedir contato com partes vivas. Tá? Então, nossa proteção básica não é, por exemplo, eu colocar uma barreira e não deixar que a pessoa acesse aquelas partes vivas lá, tá? Energizadas. E aí, além dessa proteção básica, a gente pode fazer uma proteção supletiva, tá? Que o nome já diz, que é após a básica, tá? Uma supletiva, que ela tende a suprir a proteção contra choques elétricos. Ou seja, massas ou partes condutivas tornam-se acidentalmente vivas. Tá? Então, se por exemplo
a parte metálica ali da geladeira, que é uma massa, que a gente pode considerar uma massa, se tornar viva, a gente precisa de uma proteção supletiva, tá? Para evitar aí o choque elétrico. E também, além dessa proteção, a gente ainda tem uma terceira proteção. Nós temos a proteção adicional, tá? Que é a proteção contra choques elétricos, mas nas situações de maior risco de perda ou anulação das medidas normalmente aplicáveis. Essa proteção aqui, ela é, ela é para esse tipo aqui de situação, tá? Então, logo na sequência, a norma ela vem trazer informações sobre o dispositivo de proteção à corrente diferencial residual, tá? Esse aqui, então, vocês vão ouvir falar bastante sobre ele, tá? Sobre o DR, diferencial residual, tá? Ele é, então, um dispositivo de proteção contra choques elétricos, usado para isso. É, ele executa o seccionamento mecânico, né? Ele abre aqui a chave. Ele é um elemento aí, se é um protetor contra choque elétrico, ele é um elemento que foi criado para salvar vidas, tá? Ou seja, ele vai tratar da proteção contra choques elétricos. E normalmente a corrente aí a corrente diferencial dele aí é de 30 miliamperes, tá? Então, a, normalmente o ser humano ele não pode receber uma corrente superior a essa, tá? Então, se por acaso houver uma fuga e a pessoa estiver levando um choque elétrico aí e chegar aos 30 miliamperes, o equipamento, que é esse aqui, o dispositivo, né, ele vai atuar. Aqui a gente colocou um exemplo, né, de um IDR, tá? Então vocês vão ver a, as nomenclaturas IDR e DDR, tá? O que é IDR? O I é de interruptor, o DR é diferencial residual, tranquilo? Então, se vocês estiverem visualizando IDR e DDR, cada um tem um significado. Esse aqui, no caso, é o IDR, ele tem a função diferencial residual, nessa proteção aqui contra choque, com a corrente diferencial disso, e o I porque ele é um interruptor, então ele é um interruptor diferencial residual. A gente tem o DDR, que ele carrega as funções aí contra choque elétrico, tá, do DR, e ele tem a função do disjuntor, então por isso que o nome dele é DDR. Ele é o disjuntor diferencial residual. Tá? Então, depois a gente vai ver sobre o disjuntor. O disjuntor tem a função de proteção, tá? Contra sobrecargas e curtos-circuitos. Tá? Então, o DDR, além da proteção contra choque, ele tem a proteção aí da nossa instalação contra sobrecarga e curto-circuito. Ele carrega a proteção do disjuntor termomagnético com a proteção do DR, é o nosso DDR. Então, dando continuidade, a norma ela vem trazer alguma informação sobre equipotencialização. O que seria equipotencialização? Tá? Esse equi é de tornar o mesmo potencial, tá? Equipotencial. Então, se a gente garantir um algo que tenha o mesmo potencial, nós não teremos a circulação de corrente elétrica. Então isso é muito importante e evita aí os choques elétricos, tá? Então isso é uma proteção contra choque elétrico, tá? Garantindo o mesmo potencial, tá? A gente garante que não vai ter circulação de corrente elétrica, então nós vamos estar protegendo contra choques elétricos. É que potencialização acaba sendo uma proteção contra sobretensões, já que a gente vai tratar de um mesmo potencial. Então não tem diferença de potencial, não tem sobretensão. E a gente vai tratar também de proteção contra perturbações eletromagnéticas. Tá? Então a gente vai evitar esses três itens aqui. Aqui a gente pegou uma imagem, tá, de um quadro aí BEP, que a gente chama de barramento de equipotencialização. Então vocês vão ver nas instalações elétricas que existe um quadro específico, muito embora não seja o mais comum,
mas vocês vão ver o BEP, tá? Vocês vão ouvir falar bastante sobre esse, tá? Barramento de potencialização. Normalmente ele fica dentro de um quadro que vai fazer a interligação entre os terras aí das instalações elétricas, tá? Aqui a gente pegou um exemplo aqui de um aterramento de, é, de, de tubos, né? Então foi feito o aterramento de tubo e aí o fio do terra vai para o quadro que é o BEP, que é o barramento de equipotencialização, tá? Aqui a gente pegou um exemplo de um barramento com vários furos, tá? E serve justamente para fazer a nossa equipotencialização. Então paramos por aqui, depois a gente vai dar continuidade desse slide. Até a próxima.